Oi, pessoal! Nós somos Maternidade nas Redes e a gente está aqui hoje para fazer um bate-papo sobre um livro que vocês vão descobrir já já. Eu sou a Fernanda Martins. Eu sou a Mari Graço. E eu sou a Ana Castilho. Bom, pessoal, hoje a gente está aqui para fazer um bate-papo sobre o livro Meu Nome Não é Mãe, da Amábile Souza. A gente gravou alguns conteúdos com ela, você pode encontrar aqui no nosso site. São produtos tanto em áudio quanto em vídeo. E ela fez esse livro no ano do TCC dela, lá em 2019, e a gente achou que o tema é muito legal, pode se encaixar para vocês se interessarem e lerem também, né? É interessante a gente ressaltar aqui que o livro é composto por contos, então cada conto representa uma história de uma mãe, querendo ou não ter essa vivência dentro da maternidade e a forma como ela enxerga a maternidade, né? E é bem legal essa forma como ela instiga o nome do livro, Meu Nome Não é Mãe, e a forma como ela decide esse tema, né, pro livro-reportagem dela, porque ela não é mãe. Mas ela até falou pra gente, né, que ela pretende se tornar mãe mais pra frente. Mas é uma forma de lembrar também que antes de ser mãe, há uma mulher ali, tem experiências anteriores, tem hobbies anteriores. E mesmo tendo um filho também, é muito difícil hoje em dia na maternidade tentar não excluir esse lado, né, mãe e mulher. Tentar conciliar esses dois lados. Então, é bem interessante ler esses contos e entender as facetas, né, da maternidade. E hoje em dia, as diferentes formas, rotinas familiares e estruturas financeiras também. Bom, agora que a gente explicou um pouquinho pra vocês, vamos começar aqui o nosso bate-papo. E primeiro, meninas, eu queria saber o que vocês acharam do livro, assim. Talvez a primeira história. Qual foi a primeira impressão de vocês? Então, eu gostei muito do livro. Eu amo esse estilo de escrita, né? Que é mais conto, crônica. E principalmente por ser maternidades reais também. Eu acho que faz a gente se prender mais na leitura. E, nossa, foi muito fácil de ler. Por mais que sejam histórias reais, que a gente muitas vezes confronta com o que a gente pensa e com o que a gente vive na nossa realidade, né? Principalmente a gente, sendo jovens, não tendo filhos ainda. Realmente bate de frente com o que a gente pensa. E eu amei muito, então foi um livro que eu gostei muito de ler, eu amo esse estilo. E o que mais me marcou, é difícil falar só de um, né? Mas acho que a história que mais me marcou foi da mãe, né? Que sofreu violência obstétrica. E da moça que teve filhos aos 13 anos, se eu não me engano. Praticamente uma criança cuidando de uma criança, né? Então, é muito doido pensar como que vai se desdobrando a história de cada uma. E eu amo também como ela faz a questão da passagem do tempo, como ela vai trazendo os personagens, quando ela vai encontrando o personagem, né, pra fazer a entrevista. Eu lembro, tem até um que ela faz com o filho, que ela se encontrou num café, se eu não me engano. E ela fala de quando ela tá vindo, a mãe, né, com a criança. Ela vai fazendo o desenho da criança e da mãe pra você tentar imaginar um pouco do rosto dela. Então, realmente é como se você estivesse lendo e você conseguisse imaginar o filme rolando ali. Então, a escrita da Amábile é muito boa e as histórias, então, nem se fala. Eu achei muito legal também o livro todo em si. Enquanto eu tava lendo, eu tive muitos pensamentos, inclusive, sobre a maternidade em si, porque eu não sou uma pessoa que pensa muito em ter filhos, né? E aí, algumas coisas que eu ia lendo, eu ficava tipo, meu Deus do céu, não sei se eu ainda quero... Não sei se eu vou pensar nisso algum momento, assim. Porque realmente as histórias são bem pesadas, né? Elas pegam um pouco. Você falou da que mais te marcou, eu acho que a que mais me marcou também foi a da moça de 13 anos. Porque conforme eu ia lendo da história de vida daquela mulher, eu ficava, gente, não é possível. Tipo assim, é esquisito, porque a gente vive numa bolha, tecnicamente, né? E aí tem tanta gente que provavelmente passou coisas parecidas com ela, e você fica tipo, caraca, meu, isso acontece e é bizarro, porque... Nossa, e não só a história dela, a história da maternidade também. Teve a outra moça, se eu não me engano, é a segunda história da Yara. É Yara, né? Yara, Lara? Yara. E aí ela também meio que saiu da casa dos pais dela, né? E ela ficou grávida até não sei quantos meses sem contar pra ninguém. E tipo, nem pro menino que era namoradinho dela. E aí você vê todos esses dilemas, né? De contar ou não contar. Porque a partir do momento que você descobre isso, é realmente não planejado, né? Você fica meio... Cara, eu não sei o que fazer.
E aí ela pensou em várias alternativas e eu fiquei tipo, nossa, é muito legal como você falou que a Amabile faz a gente meio que entrar nessa história e imaginar tudo, assim, eu achei muito bom. Sim, com certeza. Eu gosto muito, assim, do jeito que a Amabile escreve, né? Lendo esse livro, eu consegui me conectar muito com as histórias, né? Então, ela escreve muito detalhadamente, né? Então, ela dá todos os detalhes para você conseguir imaginar a situação que ela tá passando, né? E aí, lembrando da primeira história, né? Que é da Bia Oliveira, quando eu tava lendo, eu até chorei quando eu tava no metrô, porque ela detalha tanto o hospital que ela tava e toda aquela situação de... ela ficava com dor nos peitos porque o leite estava empedrado, né? E aí ela falava o quanto aquilo doía e eu conseguia sentir em mim, sabe? E também me fez pensar muito sobre maternidade também, sobre se eu realmente vou querer isso, porque eu vejo que é algo que, querendo ou não, muda o corpo da mulher, né? Muda a sua vida totalmente. Tanto que essa mesma, a história da Bia Oliveira, né? Ela até não é que ela para de estudar, né? Ela faz a faculdade, mas ela não faz uma pós, né? Ela queria ter feito outras coisas, mas ela não teve meio que essa oportunidade, sabe? E aí eu vejo que, querendo ou não, ter um filho, quando você é mulher, assim, né? É uma escolha que você tem que pensar muito, né? Porque pode, às vezes, acabar com a sua vida, né? Acabar com a vida dos seus sonhos, né? Sim. E eu acho que né? Então. Às vezes você quer poder viajar, às vezes você quer guardar esse dinheiro pra fazer uma outra coisa pra sua vida e aí acontece um imprevisto e você tem que mudar toda a sua vida, né? Isso pra quando não é planejado, né? No Sim. caso. Mas assim, muito complicado e mexeu muito comigo essa história. Inclusive hoje eu indiquei o livro pra uma colega minha do trabalho que sempre fala sobre maternidade e aí o pessoal lá já tá ansioso pra ler. Eu vou emprestar o livro depois. E você, Ana? Eu e a Mari, a gente compartilhou um pouco sobre a nossa visão sobre ter ou não ter filhos conforme a gente ia lendo o livro. E você, teve algum pensamento assim? Então, eu desejo, né, ser mãe mais pra frente. Eu acho que, assim, por mais que sejam histórias reais, sejam histórias de estruturas diferentes da minha, né, ou melhores, ou diferentes, enfim, acho que a gente pesquisando até sobre o assunto, tem que ter muito em mente de que cada maternidade é uma maternidade, né? Sim. E por mais que as histórias realmente assustam, né? Pensar na questão do apoio familiar, da base, né? Que a gente possa ter. E pensar muito bem, exatamente isso como a Mari falou, né? Pensar quando você vai viajar. Pensar um momento certo, se é que a gente pode falar disso, né? Desse jeito. Pra você ter o filho. Pensar muito bem como que você vai ter essa criação. Acho que faz toda a diferença, né? E é uma linha que eu penso, assim. Então, por mais que histórias reais sejam muito importantes, né? Eu acredito que vai mais adicionar no que eu tenho construído como maternidade e como eu quero também que seja a minha. Sim, legal. E a Mari comentou, inclusive, sobre a primeira, né? Que foi a Bia. Que meio que essa maternidade indesejada... mudou todos os planos de vida que ela tinha. Mas aí a gente pode ver na história da Agatha, que foi a que, como o título diz, aquela que decidiu não parar a vida. Então, acho que como você falou, amiga, são realidades e realidades, né? A Bia teve alguns problemas ali durante a maternidade, realmente não conseguiu efetivamente terminar a faculdade como ela queria, enfim, mas é legal ver como a Agatha, ela meio que passou por cima, mas claro, eram histórias totalmente diferentes, e ela conseguiu meio que continuar tudo que ela já fazia. Então, mesmo levando o bebê dela pra faculdade, ela conseguia assistir às aulas, ela ainda ia na escola de samba que ela sempre frequentou. Eu acho que, nesse caso, ela teve uma rede de apoio maior, né? Do que a Bia. Não que a Bia não teve, mas... Como eu falei, são realidades diferentes, né? Então, é legal ver isso também nas histórias que ela conta. E eu acho maravilhoso aqui a forma como ela nomeia essas mães, né? A que não queria ser mãe, a que escolheu ser mãe, a que fez do limão uma limonada. Eu acho que faz até a gente ter um preconceito do que vai vir naquela história e
a gente vai lendo, vai se desdobrando. E realmente eu acho que ela foi muito certeira na forma como ela escolheu esses títulos. E você falou, né, da Agatha em escolher não parar a vida. Faz até um contraponto com a Patrícia Volpe, que é a do último capítulo, né? Sim. Que é a que escolheu ser mãe. E pensar, né, na rotina dela, jornalista, assim como nós estamos caminhando pra ser uma, né? E a questão do marido dela também, que, querendo ou não, influenciou no relacionamento deles, né? E a questão da adoção é muito, muito lindo ver essa maternidade plural, porque acho que o principal pensamento que vem pra gente, né? É essa questão biológica e que a mãe vai pegar licença maternidade, possivelmente vai ser mandada embora depois, né? E vai viver a vida pra isso. E é interessante ver como a Patrícia continuou o trabalho dela, né? E também como todas as escolhas dela influenciaram para isso. Ela relata até que não foi fácil no início, né? Mas é bonito de ver como ela consegue passar por essa situação, assim como todas, né? Por mais que a que escolheu não ser mãe teve essa decisão no início, é muito bonito ver como na finalização de cada capítulo mostra como a maternidade transformou a vida daquela mulher pro bem, né? Mostra o amor dela pela criança, então, assim, é inspirador. Sim, é muito legal. E, assim, voltando um pouco ao nosso assunto de maternidade nas redes, eu acho que lendo o livro a gente pode ter uma visão muito clara do que é a maternidade realmente real, né? Que nem todos os perfis compartilham isso ou tem esse olhar, né? E aí as mães acabam se comparando e aí gera todo aquele estresse, enfim, sobre tudo, né? E é legal ver como essas histórias realmente mostram que nem tudo é perfeito, que nem tudo sempre vai ser ótimo, que existem sacrifícios sim, que nem sempre tem rede de apoio, como é mostrado em muitos perfis que não são tão legais de acompanhar, né? E queria saber um pouco de vocês, a opinião de vocês sobre isso também, né? Essa foi a visão que eu tive. Sobre comparação nas redes sociais? Esse diferente, assim, né? Como as pessoas mostram meio que a vida perfeita e no livro tá, tipo, a realidade mesmo. Sim. Eu acho que deve ser muito ruim para as mães ter essa comparação, né? Porque eu fico imaginando, por exemplo, essa criança que acabou tendo filho, né? E aí ela acaba assistindo nas redes sociais pessoas que têm uma realidade totalmente diferente dela. E ela pensa, por que isso aconteceu comigo? Por que eu não tenho... meu filho, né? Não vai ter as mesmas condições do filho de fulana de tal, que está postando essas coisas nas redes sociais, né? Inclusive, eu queria trazer um dado aqui que eu achei muito legal. Porque, assim, a história que mais chocou a gente, eu acredito que é aquela mesmo da menina de 13 anos, né? E aí tem uma pesquisa aqui, que é o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. E o último que saiu é de 2024, né? E fala que o nascimento de faixa etária, em 2024, de mães de 8 a 14 anos, foram pelo menos 4.600 bebês. Então, assim, gente, é muita gente. É muita gente. E de 15 a 19 anos, né, a maioria foi de adolescente que se concentra nessa faixa etária, né? Pelo menos aqui a gente vê que tem uma queda de 23% em relação a 2023, mas que ainda é muito alto, né? E aí, pensando nisso, e falando também sobre a comparação nas redes sociais, eu acho que deve ser também muito ruim para essas crianças, né? No caso, que tem esses filhos cedos, porque eles estão sempre lá no TikTok. Aqui a gente também fala, né, sobre o uso da rede social pelas crianças. Então, no momento que era para ela estar brincando, estudando, ela acaba tendo uma responsabilidade que não deveria ser dela, né? Que ela carrega algo que ela realmente não queria escolher, sabe? Mas, voltando a falar sobre comparação, eu acho que é muito ruim mesmo. E vendo esse livro, a gente consegue perceber as diferenças mesmo, sabe? Sim, e... acho que hoje, quando a gente vê esse tema sendo abordado, né, principalmente por mães, hoje a gente vê diversos podcasts com a temática e o estilo de conteúdo, né, que as influenciadoras mostram hoje em dia. Acho que a gente pensa muito, nossa, quando eu tiver filhos vai ser incrível, ai, vai ser tão lindo a gente tirando foto de meu aniversário. E lendo o livro faz esse contraponto de que é muito mais do que só tirar uma foto legal pra postar ali nas redes sociais.
E que essas influenciadoras muitas vezes têm babá, né, pra ajudar. E as mães do livro estão ali acordando cedo pra ir pra labuta, tem que deixar o filho na escola. Muitas vezes passa o dia inteiro longe dele, né? E quando chega ele já tá cansado. Só tem os finais de semana pra poder cultivar um relacionamento, né? Sim. Ter momentos de lazer junto. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, no que a gente consome. É uma coisa que a gente também tem falado aqui bastante. Tem até falas de especialista que ajudam a gente a poder escolher o que a gente vai consumir. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa ter muito isso em mente, né, na hora de escolher o que a gente consome. E acho que ler o livro também já faz todo um divisor de águas, né? Sim. Acho que só complementando aqui, falando na comparação também, muitas influenciadoras mostram um pai presente, né, na vida das crianças. E é ruim pensar que, na verdade, a maioria das vezes, a mulher, ela não tem, né, aquela pessoa que vai ajudar ela, né? Então, às vezes, é um cara que larga ela por conta dos filhos, ou alguém que diz pra ela não ter a criança, e como ela resolve ter, ele sai da vida dela, né? E a gente sabe que, às vezes, ela pode estar vivendo um relacionamento abusivo. E aí, quando elas entram no TikTok, no Instagram, elas olham aquela família linda, com comida de qualidade, brinquedos de qualidade, uma casa legal, né? Uma casa legal e um pai ao lado. E eu acho que isso também deve ser muito ruim pra comparação delas, né? Porque elas já estão vivendo um momento difícil. E ainda sem ter essa base, né? Sem ter esse pai, né, idealizado, eu acredito que também deve ser muito ruim. E aí gera a espetacularização da maternidade, né? Que acaba meio que silenciando essas experiências reais e dolorosas, assim, né? E acho que é muito real mesmo, assim. E o que você falou sobre os pais, tem até algumas histórias que falam, né? Sobre, até na última da Patrícia, que eles adotaram os 2 filhos. E daí o marido dela era o CFO de uma empresa. E aí ele meio que, tipo, se afastou porque ele tava com medo de assumir a paternidade, né? E aí eu fiquei refletindo, eu fiquei tipo, nossa, isso deve acontecer muito mais do que o normal. Porque assim, né, às vezes acaba de ter abandono e tal, mas às vezes talvez a pessoa não tá preparada pra isso, apesar deles terem algo planejado, né? Sim. Enfim. Inclusive, eu acho que essa palavra pai veio no momento certo, porque nessa semana, né, agora no final do mês de outubro, a gente viu que muitos divórcios aconteceram entre as influenciadoras, que são reconhecidas também pelos seus filhos, né? A gente não vai citar nomes aqui, mas muitas, quando a gente fala o nome da influenciadora, a gente já fala, é aquela do filho que é super fofinho, super engraçadinho. E uma coisa que eu vi muito sendo comentada no Twitter, o atual X, né? Falando sobre... Tá, essas mães são muito reconhecidas pela maternidade nas redes sociais, elas têm um baita apoio, né, de uma rede de apoio, tem dinheiro pra fazer tudo, né, pra essas crianças, mas ainda assim, a questão do cuidado 100% do filho, né, apesar de dividir a guarda, vai ficar pra aquela mulher, né. Acontece o divórcio, aí a gente vê o pai das crianças curtindo num novo relacionamento, indo, sei lá, para jogos de futebol, shows, e as mães tendo que conciliar o dia a dia, o trabalho, que por mais que seja muito diferente do que um trabalho CLT e PJ que a gente vê hoje em dia, que a gente tem na nossa realidade, ainda assim continua sendo um trabalho, e tem que conciliar esses dois pontos do dia a dia, que não deveria ser pesado só para um lado, né? Deveria ser igualmente dividido, porque são 2 pais, pai, mãe, mulher, né? 2 mulheres, enfim. Os 2 têm responsabilidade nisso, né? Sim, com certeza. Tem que ter a parentalidade, né? Tem que ter os 2 pesos, né? Senão acaba sendo só um genitor, né? Não, exatamente. E a gente falou sobre a história que mais impactou a gente. Acho que a gente meio que teve um consenso. Sim. E qual foi a história que vocês mais gostaram, assim, no geral? Que vocês falaram, nossa, essa história é muito boa. Vou falar a minha já. Foi a da moça que... Vou até pegar o nome dela. A Jaqueline Campos, que é da história aquela que fez do limão uma limonada. Tipo, achei muito legal. A forma como ela meio que saiu por cima de tudo, né? Fez do limão uma limonada mesmo. Porque o filho dela já era alérgico. E aí ela meio que se reinventou. E aí hoje em dia ela ajuda outras mães que têm esse problema ou não sabem muito, não entendem muito. Então, tipo, achei muito legal. Legal. Quer falar?
A minha foi a da Patrícia Volpe. Eu acho que veio ali pra fechar o livro, né, com chave de ouro, justamente por tratar de uma forma diferente da maternidade, né, a não biológica, a adotiva. E também pensar como, acho que eu consegui me ver ali na história dela no quesito de querer planejar tudo, né? E no fim, acabar não saindo, né, do controle dela, não sendo como o controle dela, como ela planejou, né, controlar ali aquela maternidade. Mas é muito lindo ver a forma como ela se conecta com os filhos, a forma como tudo vai se encaminhando, a volta, né, ali com o marido trazendo, né, ele pra realidade. Eu acho que é muito lindo e a forma dela de maternar não é menor do que as outras. Não que isso seja dito no livro de maneira alguma, mas eu achei muito bonito. Eu acho que veio muito pra somar no livro. Sim. A minha, eu acredito que foi mais da Bia mesmo, a Bia Oliveira, porque... Como eu tinha dito, né, ela não queria ter um filho, né, do nada ela acabou tendo um filho, com um cara que ela não queria junto com ela, né, ela só tava nesse relacionamento porque ela tava cômoda, né, e infelizmente ela acabou tendo filho. E eu tenho uma conhecida que aconteceu meio que a mesma coisa. Então, enquanto eu tava lendo, eu conseguia lembrar do passado e ver por tudo que essa minha amiga passou, sabe? E ela não tava na faculdade, a gente não tava na faculdade, a gente tava no ensino médio. E então é muito mais complicado, né? Muito mais complicado. E eu conseguia ver o quão tava sendo difícil pra ela, sabe? E ela também teve que ficar com a criança na incubadora, né? Que foi a mesma coisa que aconteceu com a Bia. Sim. E ela ficava sozinha no hospital também, sabe? E uma coisa que me mexeu muito também pensando nisso foi porque a Bia, ela tinha umas falas muito engraçadas, sabe? Então, ela falava, o meu ex, né, ia lá visitar o meu filho e ficava lá 1 hora. E as pessoas falavam, esse pai é muito bom, nossa, ele é perfeito. Sendo que ela ficava lá 12 horas. Nem sabe de nada. Ficava 12 horas ao lado da criança e não podia nem pegar ele, né? Porque ele tava na UTI, assim, na incubadora. E aí as pessoas ficavam comentando, caraca, esse pai é perfeito, por que você largou dele? Por que você não continua com ele, né? E ela fala também muito dos pitacos, né? Que ela levava da mãe e das pessoas. Então, seu leite tá muito fraco, é melhor você dar aquela mistura, né? Como que é o nome da mistura? Láctea, mistura... fórmula. É a fórmula. É melhor você dar fórmula pra ele e tal. E outra coisa que ela falava também é, como ela era uma mãe de primeira viagem, né? Eu conseguia ver muito essa minha amiga, né? Inclusive o nome dela é Fernanda também. Não então, sou, gente. Um beijo pra Fernanda, se você estiver assistindo. E aí ela falava muito disso, de como era a primeira vez dela. E infelizmente ela morava com a tia, né? Então a tia trabalhava muito e ela não tinha esse contato com a tia. Porque a tia também nunca foi mãe. Então, meio que as duas estavam de uma forma que não sabiam o que ia fazer com o bebê. Então, depois que ele chegou em casa, como que a gente vai dar um banho nele? Qual que será que é a melhor comida e tal? E eu acho que a história da Bia é muito legal porque ela foi mãe, assim, de primeira viagem, ela teve que aprender tudo. Mas no final, a gente viu que ficou tudo bem, sabe? Então, eu acho que é legal, porque é uma história de superação mesmo. Sim. E de ter esperança de que, por mais que você, agora, neste momento, esteja num momento ruim, as coisas podem melhorar, sabe? Eu sei que não vai melhorar pra todo mundo, mas eu acho que é uma coisa legal de ver que o futuro pode ser próspero, sabe? Sim. E acho que cai muito no que a sociedade espera de uma mãe, né? De uma mãe, sim. Então, eu acho que, assim, é muito fácil falar, né? A gente não tem filho. Mas é legal ter esse exercício da mãe, da família mesmo, saber que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada maternidade é uma maternidade. E não dá pra acreditar em tudo que a gente vê na internet, porque realmente é muito diferente do dia a dia da pessoa que tá assistindo e da pessoa que tá produzindo, né? Então, acho que é isso. O meu conselho, assim, também pra quem vive isso é entender, né? Igual eu falei, é muito fácil falar, mas é meio que o que acontece, né? Sim. Eu queria até complementar uma coisa que era um preconceito meu que eu tinha e agora eu estou tentando me desconstruir. Porque às vezes eu ia em alguns locais que tinham crianças chorando e vivendo a vidinha delas, né? E aí eu ficava, nossa, que criança chata, sabe? Tá atrapalhando aqui o rolê e tal. E aí tem até uma parte do livro, né, que fala de lugares
kids, né? Sim, Vai. Friendly Kids. Friendly kids. Kids friendly, né? Que, na verdade, não é, né? É. Então, tipo, não pode ter crianças nesses locais, porque eles falam que esse local não tá próprio pra ter uma criança, não é apropriado. E aí, como que a mãe vai ter essa vida, né? Tipo, você é mãe e você só isso, né? E aí eu acho que isso vem muito no nome do livro também, né? Sim. Tipo, o meu nome não é mãe, eu não sou só mãe. Eu sou outras pessoas, então... Sim, você tem seus interesses. Você tem seus interesses e se eu quero sair de casa, eu tenho que levar meu filho também pra fazer essas coisas, né? Porque ele também tem o direito de viver a vida dele, né? E de não ficar só dentro de casa, né? Porque isso acaba fazendo mal pra criança, né? Se você não leva ela pros locais, ela pode ter algum problema de manter uma conversa com uma outra pessoa que ela não conhece, sabe? Ficar envergonhada e tal. E aí agora, percebendo isso, eu estou começando a olhar com bons olhos. Tipo, as crianças no locais. Tipo, tudo bem que ela tá fazendo barulho. Crianças são assim. E é o jeito que elas se comunicam, né? E eu queria muito que as pessoas tivessem mais... Essa percepção também, né? Porque muitas vezes você chega com uma criança, as pessoas já te olham feio, né? Sim. E aí eu acredito que é muito isso. Então, tem esse outro lado, assim. Não, com certeza. É o que você falou, né? O nome do livro já diz tudo. Além de mãe, você é você também, né? Você tem seus gostos, você tem a sua vida, você... Enfim, tem toda uma história ali por trás. E, nossa, concordo muito com você. Eu, inclusive, não lembrava muito disso. E, realmente, agora você comentou, eu fiquei tipo, nossa, é verdade. Isso é uma coisa que acontece muito, né? Com certeza. Verdade. Inclusive, se vocês falaram, né, e faz muito sentido com o título do livro, tem uma influenciadora que ela postou um vídeo esses dias no TikTok, o nome dela é Giovanna Bichels, amo acompanhar ela, e ela até falou que se tem uma coisa que ela odeia, é quando ela chega num lugar, tipo, no pediatra do filho dela, e falam, mãezinha, tá tudo bem. E acho que não é nem o sentido de, falar mãezinha, porque eu não sei seu nome, eu vou falar por um outro chamativo aqui, um outro chamamento. Mas é o sentido de mãezinha, e você falar assim com a mãe e tal. Acho que é exatamente isso, né? Ela tem um nome, ela é uma mulher, ela é mãe de fato, e isso tá dentro do leque de opções, né? Do leque de vivências dela. Mas ainda assim, eu acho que é importante a gente, quando uma mulher se torna mãe, não excluir ela, né? Eu acho que isso é até um papel que a gente pode ter com as nossas amigas, né? E que a gente espera ter também quando nós nos tornarmos mães, se nos tornarmos mães, né? Sim, com certeza. Com certeza. Bom, meninas, e agora pra gente ir finalizando aqui o nosso bate-papo, eu queria saber qual mensagem que vocês gostariam de deixar pra quem ainda não leu o livro, ou, enfim, pra quem se compara muito com as mães de redes sociais, que é muito do que a gente fala aqui, né? Eu tenho uma dica. Acho que por mais que seja muito monótono falar, não se compare, seja difícil, seja fácil, né, pra gente falar e difícil colocar na prática, eu acho que uma dica é você estar perto de pessoas que pensam da mesma forma que você e das pessoas que vivem a mesma realidade que você. Isso não precisa ser só, por exemplo, se eu engravidar hoje, eu sei que as minhas amigas, a maioria, né, não terão filhos também. Mas acho que isso pode ser feito nas redes sociais também. Elas vieram aqui pra ajudar a gente, né? Então, acompanhar influenciadores que vão dar dicas úteis pra você, que tem a realidade um pouco próxima de você, eu acho que é bem útil. E também tentar se priorizar nos mínimos momentos. Então, separa ali 30 minutinhos no sábado pra você fazer um banho premium, fazer uma máscara no cabelo. E acho que principalmente se amar. E se cuidar, né? Porque se você não tá 100%, não tem como você tá 100% pro seu filho, né? Com certeza. Isso aí de você estar falando de estar 100% com você, eu acho que equivale a tudo na sua vida, né? Então, uma outra diquinha também tudo que você for fazer, principalmente quando você for mãe, tentar se cuidar um pouco mais, apesar de que eu sei que deve ser muito difícil, muito corrido, principalmente quando você não tem uma rede de apoio e você trabalha, estuda, ou tem que ter 2 trabalhos para conseguir pagar as contas, sabe? Eu acredito que deve ser muito difícil. Porém, a diquinha aí pra quem não lê o livro, eu acho que é um livro muito bom, porque eu antes não consumia muito esse conteúdo de maternidade, né? E eu acho que lendo o livro,
eu consegui aprender e ver vivências que eu nunca nem tinha pensado, sabe? Então, às vezes a gente pensa, tem muitas crianças que estão tendo filhos, mas a gente não entra na história delas, né? A gente sabe que ela tá lá, mas ninguém vai procurar saber como que ela tá, se ela tá bem, como que foi isso. Então, eu acho que o livro é uma forma legal de você conhecer outras vivências que talvez não vão estar na internet e talvez, por mais que possam estar na internet, não vão ser contadas com essa sensibilidade da Amable, sabe? Pra falar sobre as coisas. Uhum. Eu acho que a minha mensagem pra finalizar aqui é: nem tudo que tá na internet é real. Então, procure conteúdos legais, assim, que realmente mostram uma rotina de uma mãe, de uma família. Se puder, leia o livro da Amable, que é incrível. As histórias realmente são maternidades do dia a dia. E é muito isso que as meninas falaram. Estejam com pessoas que realmente vivem essa rotina, sabe? Que não é tudo uma espetacularização. Então, acho que é isso, né? A gente vai ficando por aqui. A gente espera muito que vocês gostem. Continua acompanhando o Maternidade nas redes, que tem muito conteúdo legal aí pra vocês. E eu acho que é isso, né? É isso. Por mim, eu ficaria conversando muito mais, porque tá muito legal a conversa, Sim. mas infelizmente, né, não temos todo esse tempo. É isso. Obrigada por assistirem. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.